aleatório, como disse, cada um a sua visão, a sua dossiê, vai falar sobre o que pensa Angola de agora. E Angola do passado ou a perspectiva da Angola do futuro. Vamos começar por Aguiar. Aguiar, que país temos hoje, em termos académicos e não só? Eu agradeço a iniciativa dos organizadores, agradeço os meus colegas do painel. Devo dizer que o defeito acadêmico leva-nos sempre a fazer as primeiras abordagens numa perspectiva epistemológica. Estamos a construir a nação. O que é que precisa ser feito para que construamos uma nação? Eu prefiro operar com o conceito Estado-nação. Porque com este conceito eu diria que estamos em presença da construção de uma nação a partir das nossas comunidades etnolinguísticas, a partir do nosso passado comum, a partir da língua comum que o colonialismo nos legou, a partir da nossa religiosidade, mas, sobretudo, também a partir do nosso projeto comum de construir uma sociedade. Portanto, há duas formas de podermos construir uma nação. Ou a partir da dimensão jurídica, o Estado constrói a nação. Portanto, ou a partir de uma perspectiva cultural ou étnica, portanto, o conjunto de povos, o conjunto de culturas, de subculturas, constroem a nação. E é nessa perspectiva que eu considero que nós estamos em presença de uma construção do Estado-nação angolense. Que Estado-nação nós temos? Eu acho que deveríamos iniciar por que pilares estruturaram a construção do Estado-nação angolano desde 1975. Para depois caracterizarmos que Estado-nação temos, para em última instância vermos que pilares a juventude precisa convocar, esta nova geração, para consolidar o Estado-nação que a geração da independência nos está legando. E muito rapidamente, devo dizer que os pilares, os pilares que estruturaram o nosso Estado-nação têm pontos fortes e pontos fracos. Dependia do modo como nós utilizaríamos esses pilares para consolidar ou não o Estado-nação. Por exemplo, se é verdade, nós temos várias áreas socioculturais, a área Khoisan, a área Vatua e a área Bantu, e mesmo a área resultante do choque de civilizações entre a Europa e a África, portanto, bastava como utilizar. E mesmo dentro da área sociocultural mais numerosa, que é a Bantu, nós temos várias comunidades etnolinguísticas que, apesar de ser uma diversidade, partem de um passado comum. Então, tínhamos a cultura comum, o passado comum, a língua comum, para construirmos uma nação. E o que é que fizemos? Nós deixamos de parte isto e pegamos as dimensões político-ideológicas, foram mais estas que estruturaram o nosso Estado-nação. E é por isso que o Estado-nação iniciado foi fraturante e, portanto, excluiu uns e beneficiou outros. É aqui onde eu quero iniciar. Muito bem. Dalito Equipe é deputado pela bancada da UNITA, é tão somente o mais jovem deputado desta legislatura. O que nos diz sobre aquilo que é o Estado da Nação, se bem que o Aguiar não concorda que seja o Estado da Nação, mas o Estado de Nação. E depois vamos aprofundar isso. Por favor, o seu primeiro pronunciamento. A todos, uma boa tarde. Quero, em meu nome pessoal, agradecer à organização, ao Osvaldo Mboco, e desejar bom debate aos meus colegas do painel, a si, prezado moderador,
às ilustres figuras que nos honram com a sua presença aqui e a todos que dispensaram o seu precioso tempo para debatermos Angola de hoje. Estado da nação. Eu trago 3 perspectivas, do ponto de vista econômico e social. Deste ponto de vista, tivemos 3 fases até chegar ao estado atual. Portanto, vou falar de 2017 até aqui, até hoje. O primeiro passo foi o Presidente da República preparar a terra. Preparar a terra significou vender o seu programa eleitoral. Portanto, apresentou um programa eleitoral aos angolanos, estava a preparar a terra. Portanto, estava a vender o seu produto, que é o programa do governo. E deste, eu destaco 4 promessas eleitorais que o Sr. Presidente fez aos angolanos em 2017. Primeiro, 500 mil postos de emprego. Segundo, combate à pobreza. Terceiro, diversificação da economia. Quarto, combate à corrupção. Portanto, na primeira fase, quando ele estava a preparar a terra, vendeu este produto. Portanto, foi a semente. O cultivo. No segundo, estava a plantar a semente na terra. Estamos a falar da execução orçamental. Na execução orçamental é onde cada um de vocês aqui presente vai ver se ele já deu quantos postos de emprego, dos 500. Estamos há quase 2 anos do mandato. Vamos ver se já criou pelo menos 200, 150 postos de emprego ou não. Se está efetivamente a combater a pobreza ou não. Portanto, estamos a falar da execução orçamental. O terceiro, a germinação. A germinação é efetivamente a tradução das promessas na melhoria da condição social do povo. E esta avaliação está ao alcance de todos os presentes. Da nossa perspectiva, a avaliação que nós fazemos por Luanda e um bocado pelo país, é que de 2017 até aqui, a vida dos angolanos não melhorou absolutamente em nada. Pelo contrário, tem estado a piorar todos os dias. A falta de emprego é gritante, portanto, não reduziu, está a aumentar, daí já uma promessa que está a falhar. O combate à pobreza, que quando nós aprovamos o Orçamento Geral do Estado, todos os anos tem lá uma verba cabimentada para o combate à pobreza. Portanto, a pobreza está a aumentar, não está a reduzir. Quem está a roubar este dinheiro ou a ficar com este dinheiro, eu não sei. Talvez alguém poderá responder aqui neste painel. Se tem melhor autoridade. O presidente, a fonte dele é o caminho a buscar. Quando tem... Tipo por aqui. No Estado da Nação. Cumprimentar os meus colegas de painel, são caros jovens amigos. Queria saudar e felicitar a Oficina do Conhecimento, que tem trazido para a esfera pública esse espaço de debate, de reflexão, em torno dos nossos interesses comuns. Dizer que a Oficina do Conhecimento tem sido um veículo da construção e contribuição da cidadania, tem colaborado e tem estimulado a participação para a cidadania, o que refutamos de capital importância. Estamos aqui, aceitamos o convite, desde já agradecemos o convite que nos foi endereçado para estar aqui e partilhar este espaço de reflexão, de debate, em torno daquilo que são os nossos objetivos enquanto cidadãos e enquanto nação. Assim, qual é o estado da nação? Entendemos que os vários pontos de vista sobre o estado da nação são aqueles que se ajustam
na visão e na aspiração de cada um de nós e que vamos interagir com este público jovem, maravilhoso. Não está a responder a minha pergunta. Da sua opinião sobre isso. Já vou lá chegar. Agora, eu entendo que a melhor e maior interação que possamos ter neste formato de debate é, sobretudo, esperar que os nossos jovens nos apresentem as várias questões, os vários anseios, aspirações em torno da nação. É certo que a agenda política nacional é dominada por vários fenómenos políticos, sociais e económicos. E são estes que nós vamos, com a vossa permissão, remeter ao público para depois podermos interagir. Senhor Deputado, permita-me a provocação. Como representante do povo, sabe dos anseios, sabe daquilo que vê todos os dias. Inclusive estivemos juntos logo pela manhã e notamos que na zona onde estávamos, é no Nova Vida, onde eu trabalho, e vimos que a questão dos buracos, a questão da criminalidade, enfim, questões tão básicas que é do domínio de um parlamentar, da sua qualidade, da sua carreira. Efetivamente, portanto, esta abordagem poderia ter a necessidade de me dar mais algum espaço, mais algum minuto para abordar. Portanto, os problemas que nós conhecemos a nível da nação, e aliás, o Rafael Aguiar já fez essa caracterização do conceito de nação, Estado, nação-Estado. Agora, o país confronta-se com inúmeras dificuldades, mas, no entanto, é preciso, na apreciação desta variação, é preciso conhecermos aquilo que já se fez, desde o alcance da paz, e equacionar as nossas abordagens sobre aquilo que pode ser feito e aquilo que pode ser corrigido. Por isso é que o MPLA, e na campanha eleitoral do presidente João Lourenço, o slogan foi efetivamente este: melhorar o que está bem e corrigir o que está mal. Muito bem. Para que não seja acusado de desconhecimento, conforme estou a ouvir, devido à própria questão da gestão do tempo, gostaria que agora o nosso público pudesse interagir connosco. Eu gostaria de saber se considera Samakuva um líder forte ou um líder fraco. E sabemos que todo político tem a pretensão de chegar à liderança de um partido. Gostaria de saber se o senhor Equique pretende se candidatar na liderança da UNITA no próximo congresso. Obrigado. Portanto, eu não vim aqui para alimentar intriga e especulação. Não é para isso que eu vim para aqui. As pessoas conhecem a posição do presidente Samakuva. Ela é pública. E devia haver o mínimo de respeito pelo pronunciamento público que foi feito. Agora, se todos os debates, as pessoas têm que perguntar se vai ou não vai, ouve-se ou não, ouviram dele? Ouviram dele? Não, né? Então, se não ouviram dele, quem vai falar em nome do presidente Samakuva, só ele pode falar em seu nome. E o pronunciamento que eu tenho do presidente Samakuva é efetivamente o que vocês têm. Ele não disse nada ao contrário. Eu gostaria de saber se considera Samakuva um líder forte ou um líder fraco. Tem a resposta. Sim, tem a resposta. Agora, se o presidente Samakuva é forte ou fraco, quer dizer, se nós tivermos que ver a UNITA depois do conflito armado, agora mesmo o Osvaldo teria, se estivéssemos em 2002, 2008, o Osvaldo teria dificuldades de convidar o Equique aqui. Andar com uma t-shirt da UNITA era difícil. Tanto o ser da UNITA era a coisa mais difícil. Hoje é quase que normal. Pese embora ainda difícil, mas fez o caminho. A UNITA estava extremamente dividida. Tanto a UNITA tinha sido reduzida. A UNITA perdeu o seu líder, que representava muito. E quem voltou a erguer esta UNITA?
Quem é? É forte ou fraco? Está dito. Não, ainda tenho questões. Tenho do Flávio. Deixa-me, Mano Vieira, por amor de Deus. Ao deputado Nuno fizeste questão de ir buscar respostas, inclusive. Alongaste o debate. A mim quer discordar. Nem é justo. Não o disse. Portanto, não serei candidato. Para o deputado Nuno Carnaval. A primeira, o senhor deputado disse realmente que temos uma paz. Queria realmente que me explicasse realmente se considera uma paz, uma vez que, por um lado, a polícia baleia, bate até chegar ao ponto de morrer um cidadão. A segunda, tendo a província do Zona Sul uma situação péssima em termos sociais e econômicos, como cidadão, como é que acha, uma vez que a província que dá uma receita a nível do orçamento geral do Estado, como é que veja aquela província como cidadão, uma vez que vive em pobreza extrema? Muito obrigado. Eu gostaria de recuar um pouco no tempo daquilo que é a perspectiva econômica do MPLA, começando mesmo a partir de 75, que o país está transtornado, está desgovernado. O que eu gostaria de saber, estou com imensa dificuldade de entender qual é o projeto real de governação do MPLA. Não consigo perceber, desde 1975 que o MPLA está no poder, o seu programa de governo. E vou enumerar algumas questões. Primeira coisa, o MPLA, nas questões econômicas, lutou pela economia centralizada, enquanto a UNITA lutou pela economia de mercado. E graças a Deus, hoje estamos nessa economia de mercado. Muito bem. Por acaso, o meu caro fez uma abordagem interessante. Mas se fosse seu professor de História, estaria reprovado. Porque é preciso estudar mais, ler, para conhecer melhor a história do país. Por outro lado, dizer que... Bom, dizer que Angola... É só um ponto de ordem, a solicitação, a fundamentação. Porquê que o professor dá... Mas o meu colega Nelito tem que ter um bocadinho de calma. Ele falou, nós ouvimos. E democracia é efetivamente isso. É deixar que cada um fale, não que todos falem ao mesmo tempo. Mas é um ponto de ordem. Agora, o meu caro fez aqui uma incursão na história. Eu não queria chegar até aí. Estamos a falar do Estado da Nação atualmente. Não queremos ir buscar o nosso passado, que é um passado triste. Vamos esquecer o passado. 2 mecanismos essenciais para conduzir a economia num país: pela política monetária e pela política fiscal. Dos 192 países no mundo, mais de 90% adotaram o IVA como uma forma de arrecadação de receitas para desenvolver e para a concretização das políticas públicas. A nível da SADC, Angola é o único que ainda não implementou o IVA. O IVA não é qualquer imposto de extraordinário. O IVA vem substituir um outro imposto que já existe, que é o imposto do consumo. Tem uma outra variante, que é mais objetiva e de melhor qualidade para a despesa pública. Agora, a questão de que a maior parte dos contabilistas está em Luanda, bom, isto é relativo. O IVA vai ser implementado de forma faseada. Primeiro pelas grandes e médias empresas. E é também uma oportunidade para que o número de quadros especializados na área de contabilidade possam também recorrer às outras províncias para encontrar oportunidade de emprego, que não encontram na província de Luanda. É uma oportunidade. A nível dos créditos, não há país. Bonificados. Os créditos bonificados. Há várias formas de crédito bonificado. Portanto, o pagamento de renda resolúvel é uma forma de crédito bonificado. E a nível da África, se não mesmo do mundo, não há país no mundo que
no espaço de 6, 7 a 10 anos, tenha construído o maior número de habitações que nós temos. Eu gostaria de saber quais são os objetivos da UNITA de alcançar o poder, uma vez que a política de Angola é uma política seletiva. Eu, por acaso, não vou taxativamente dizer aquilo que a UNITA vai fazer, mas na minha perspectiva, para a construção da Angola da manhã, ela quer aqui alguns elementos. Primeiro, o resgate do sentimento de pertença entre todos os filhos da mesma pátria. Precisamos resgatar o sentimento de pertença, o sentimento de sermos verdadeiros filhos desta Angola. Perdemos porque as oportunidades da Angola giram em torno de um pequeno grupo. Todos nós parecemos ser enteados. E digo bem nós, até eu mesmo. Naquela Assembleia, nós somos praticamente enteados. Não temos voz, temos? Não, o que eles querem fazem. Por quê? Porque nós somos a minoria? Claramente. Agora, para resgatar o sentimento de pertença, precisamos lutar para equilibrar o país. Equilibrar o país. Está bem? Depois, resgatar a solidariedade entre os povos como elemento fundante para edificar um país assente no amor ao próximo. E a minha questão era a seguinte: a Casa CE é a única formação política com uma casa com piscina, casa parlamentar. É para refrescar as ideias. E já agora, sendo contribuinte, quanto é que vocês pagam mensalmente? Gostaria que me respondesse com racionalidade e calculismo. O que é que vocês pensam sobre a macroeconomia do país? Como é que esse país pode sair desta situação? Eu gostava de ouvir de vocês, portanto, a minha pergunta era mais dirigida ao Aguiar e de maneira geral aos outros preletores. Desde já, obrigado. Muito bem. O contribuinte, o dinheiro que vai para os partidos não é o dinheiro dos militantes e dirigentes desses partidos, é um dinheiro que também vem dos contribuintes, por isso tem toda a razão de colocar a questão. Aquela sede é paga pelo grupo parlamentar da Casa CE, pelo valor que recebe da Assembleia Nacional. Portanto, há um valor que o partido ou a coligação recebe do Orçamento Geral do Estado. Esse é gerido de um modo, e há outro valor que, enquanto grupo parlamentar, também, portanto, recebe-se. E é a partir deste valor que se paga aquela sede. E é o grupo parlamentar que reúne, discute e aprova, a partir de critérios, acredito e tenho certeza que foram, portanto, transparentes, e alugaram, portanto, aquela sede. Eu pessoalmente não conheço, não sei quanto se paga, porque não sou deputado, não sou deputado, portanto, o grupo parlamentar da Casa tem essa relativa independência, mas no relatório geral, obviamente que virá o preço que se paga à Casa e... Não tenho estimativa. Peço imensas desculpas não poder me satisfazer. Agora, nesse momento, no Talaton... Se aquela casa que tem a piscina vai ajudar a refrescar a memória e as políticas da Casa Civil. Agora, nesse momento, as casas mais acessíveis na cidade para as organizações daquele nível é no Talaton. Parece mentira, porque estamos a procurar a sede da presidência e confirmou-se isso. Quer na cidade, quer um pouquinho mais abaixo, ali na Praia do Bispo. As casas estão muito mais caras do que aquelas que estão, portanto, no lugar. Agora, refrescar não depende da casa onde estamos. Depende do patriotismo, depende do amor para com os angolanos e depende dos nossos propósitos. E disso pode ter certeza. Portanto, vamos caminhar juntos para construir a nação. Colocou uma questão muito importante, que é que saídas para questões macroeconômicas. Nós sentimos que há ideias, e em termos de ideias econômicas, tirando aquele período de disputas ideológicas, não estamos muito distantes. O problema é a implementação e as condições e a capacidade de implementar. Porque nós todos estamos de acordo de que devemos devolver
às entidades econômicas o papel de fazerem os investimentos, e não o Estado, o papel de dinamizarem a economia e de criar os postos de emprego. Nós todos estamos de acordo que devemos atrair o investimento estrangeiro na perspectiva de investir na indústria, na agricultura e no turismo. Portanto, nós todos estamos de acordo. O problema é que o MPLA não está em condições de executar com coerência esta medida, por causa de passivos resultantes de longo período de permanência no poder. Não está em condições. É por isso que nós precisamos de alternância política. Nem mesmo o presidente João Lourenço. Por causa daquilo que eu já disse, o casaco político-constitucional é o mesmo. E não se vai aceitar, por causa da necessidade de manter o MPLA no poder para mais tempo, não se aceita despir aquele casaco político-constitucional. É verdade. Portanto, esperamos que haja oportunidade para nós também mostrarmos aos angolanos que é possível. Por último, me foi colocada a questão se os partidos não têm responsabilidade no atual estado da nação. Têm. Nós também temos responsabilidades. Apesar de se ter redistribuído a riqueza num pequeno grupo de indivíduos que excluíram a maioria, mas na oposição também há chicos espertos. Também falou sobre a união. Há chicos espertos que de quando em quando, portanto, se aproveitam desta maioria, empolam problemas desta maioria para depois, debaixo da mesa, receberem migalhas. Isso também existe. Mas a maioria dos integrantes da oposição são muito menos responsáveis do atual estado da nação. Agora, o porquê que há sempre debate entre os partidos da oposição é o seguinte: eu costumo explicar que um organismo social normal é aquele onde coabita o conflito e o consenso, contanto que o conflito não anula a liberdade e a diversidade de opinião, certo? E o consenso não anula a competição e a concorrência. Se pensares que vai deixar de haver, de vez em quando, competição entre nós e o mais jovem Equique, isso é utopia. Agora, nas grandes questões sobre a alternância do poder e a construção da nação, estamos juntos. E devemos estar juntos. Só que há vezes que o projeto político e as convicções e os propósitos divergem. Nós devemos encarar isso como normal. O que não deve ocorrer é atacarmos-nos mutuamente e favorecermos que o MPLA esteja mais tempo ao poder, porque isso já está comprovado, prejudica a nação. Portanto, meus caros companheiros e companheiras, como é a última questão? Como vamos fazer com que o MPLA deixe de puxar o país para trás? Primeiro, não, é rápido, essa questão é rápida. Primeiro, é nós, a oposição, nos unirmos nos grandes propósitos. Segundo, contribuirmos efetivamente para a reforma do Estado. Deve haver uma reforma do Estado em que essa Constituição seja revista, em que haja efetivamente a implementação das autarquias locais de forma simultânea em todo o país e continuarmos no sentido de haver eleições transparentes, justas e livres e darmos garantia aos nossos irmãos do MPLA de que quando nós assumirmos ao poder, ninguém vai para a cadeia, ninguém vai ser perseguido. Essa garantia é fundamental, porque nós queremos construir uma nação. Eles não podem sentir de que quando a Casa e a UNITA for ao poder, no dia seguinte todos eles estão a acordar nas cadeias. Não, não pode ser. Porque é fundamental isso. É isso que nós precisamos fazer e podemos conseguir. Muito obrigado. Portanto, deixa-me dizer o seguinte, eu penso efetivamente diferente. Eu penso que para conseguirmos realizar Angola e retirar o MPLA do poder, porque é uma necessidade imperiosa, é preciso a conjugação de esforço de todos, militantes de partidos e não só,
Logo, não podemos restringir essa luta ao nível dos partidos. Deve ser ao nível da cidadania, ao nível da Angola, todos juntos, com um discurso que vai unir o país em um propósito comum. Portanto, discordo, não podemos restringir a luta nos partidos políticos. Temos que ter um discurso nacional, um discurso de nacionalista, patriota. Portanto, deve ser esta a lógica e não o contrário. Agora, o senhor Vicente pergunta quais são as nossas efetivas propostas para a política macroeconômica do país. Portanto, hoje por hoje, nós fomos convidados para fazer a avaliação do estado atual da nação. Mas eu gostava de lhe dizer que nós acompanhamos simplesmente as políticas do Sr. Presidente João Lourenço, aquilo que ele está a fazer para a nossa economia estar ligeiramente folgada. Agora, se concordamos ou não, eu penso que, na nossa perspectiva, não. Tendo em conta os pilares assentes no nosso programa, acho que não. Porque senão, veja, os fatores internos devem influenciar os fatores externos. É assim que nós aprendemos. Dito de outra forma, o Sr. Presidente da República precisa criar um ambiente de negócio favorável no país. Isso passa por termos segurança pública, porque a segurança pública é que garante os estrangeiros virem para Angola, saírem com vida, portanto a sua integridade física está garantida. Como sabem, vários estrangeiros têm sido mortos em Angola, portugueses, chineses, enfim. Isto afugenta investidores no país. É um elemento fundamental a segurança pública. Outro elemento não menos importante é a segurança jurídica. A segurança jurídica é efetivamente a independência do poder judicial. Porque se o poder judicial não for independente, os empresários políticos, que são muitos no MPLA, vão influenciar as decisões no âmbito do sistema judicial, quando haver uma disputa de interesses entre empresários nacionais e não só. Portanto, a segurança jurídica é fundamental que esteja patente. Outro elemento não menos importante é efetivamente a diversificação da economia. A diversificação da economia é contar essencialmente com as nossas forças, aquilo que nós temos no país. E nós temos um país bastante rico, nós temos terras suficientes para o efeito. A diversificação da economia implica depois a agroindústria, implica a agricultura familiar, portanto potenciar as famílias nas aldeias, empoderando as comunidades. Disse bem aqui, concordo, que é preciso ter a autonomia financeira para se pensar país, para se produzir. Portanto, o indivíduo pobre dificilmente consegue carburar. Tanto é assim que a agenda das Nações Unidas 2030 tem dois objetivos que eu considero fundamentais, que é o empoderamento, o combate à pobreza e o combate ao analfabetismo. Portanto, Angola subscreveu a Agenda 2030. E o meu amigo Nuno Carnaval vai nos dizer aqui se estamos efetivamente capazes de cumprir até 2030. Eu sei que Angola subscreveu esta agenda das Nações Unidas. E por último? Não, calma. Depois, a atração de investimento externo. Portanto, vem depois, o investimento externo vem depois, associado ao turismo e outros. Mas é fundamental que comecemos por aquilo que é nosso, os fatores internos. E os fatores internos devem efetivamente influenciar os fatores externos. O Sr. Presidente da República tem estado a adotar por uma diplomacia política, uma diplomacia econômica. Está a andar pelo mundo para atrair investimento. Mas ele não vai conseguir trazer investimento em Angola enquanto tivermos a nossa economia inflacionada, enquanto não tivermos segurança jurídica. Aqui, e eu desafio até o meu colega e amigo Neri Tequi, que diga, desde 2002, desde o alcance da paz, qual foi o modelo econômico que a UNITA, ou o Partido UNITA, apresentou. A UNITA nunca foi governo. Não temos enquanto projeto de sociedade, enquanto projeto da nação. Hoje, temos um MPLA no poder, porque sempre foi o MPLA, foi o partido do melhor apresentou.
O modelo de desenvolvimento econômico que o MPLA tem e que está a desenvolver é um modelo de desenvolvimento econômico sustentável, assente sobretudo na base do desenvolvimento do mercado inclusivo e competitivo e sobretudo na melhoria e estabilização na estabilização de preços, na estabilização cambial e na política monetária. Precisamos, na fase em que o país vive, em que tem uma forte dependência da economia extrativa, a economia petrolífera, em que o fator petróleo representa um peso em cerca de 70% no peso da receita do Orçamento Geral do Estado. Está a ser desencadeado o programa de diversificação da nossa economia, em que temos como prioridade o aumento da produção nacional. Com a fraca produção de petróleo e tendo o preço do petróleo a nível mundial a um preço baixo, abaixo das nossas expectativas, e não havendo produção interna, a nossa economia sofre uma pressão cambial. E neste momento, apesar de todos esses grandes desafios, nós temos estado a saber gerir bem a nossa política cambial. Para resolvermos as questões... Vamos ouvir o deputado Nelito Equipe. De facto, é bom quando a gente vê pessoas bastante inteligentes, como o deputado Nuno Carnaval. Mas quando essa inteligência tende para a maldade, já não é bom, que é o caso. Deixa-me dizer o seguinte, com alguma verdade, eu acho que o que atrasou o país é efetivamente o orgulho partidário. Nós fizemos, nós trouxemos, não, nós temos que conquistar bens coletivos. Mas voltando um bocado para a história, ele fez-me uma pergunta, qual é o modelo de economia que Angola adotou? Não vou falar de partido, que a Angola adotou. Isso é história. A UNITA posicionou-se do lado do bloco capitalista, certo? Defendia a democracia, economia de mercado. E o MPLA defendia comunismo. Significa a economia quê? O que é que está a vigorar em Angola? Igualdade. Isso é história, isso é verdade. Se ele é professor de história, tem que ser honesto e tem que ser justo. Portanto, não precisa tirar proveito político aqui. Eu dava nota positiva ao trabalho do Chico, porque foi ele que levantou este debate. Sobre o IVA, é preciso esclarecer o seguinte: nós não estamos contra o IVA, nós estamos contra a oportunidade da aplicação do IVA. O país está em crise, falta tudo. Vamos pagar mais um imposto. O momento é este. A luz subiu. A DSTV vai subir. A ZAP subiu. A água subiu. Tudo subiu. É momento. Então, é só isso. Duas questões, é rápido. Jovens, vamos retomar o debate, é rápido. Primeiro, aqui o meu amigo, o jovem que está aqui a debater conosco. Não, o Nelito Equipe. O jovem Nelito Equipe, que é jovem, não se preocupe. Tem dificuldades. Portanto, disse que nós restringimos o processo da alternância aos partidos políticos. Não pode ser verdade. Não fui eu que disse, o senhor é. Portanto, nós ao respondermos à questão qual é o papel que os partidos políticos entre si devem ter, só isso é que não ouviu bem, eu reconheço, é normal, às vezes não ouvimos bem. Qual é o papel entre os partidos devem ter? Eu devo dizer que é a unidade entre os partidos. Isso não exclui a sociedade civil. Então foi um equívoco entre irmãos, reconhece-se. Unidade entre angolanos, deve ser isso, doutor Aguiar. Entre os partidos é o que foi perguntado. Vou repetir.
perguntaram entre os partidos o que é que deve haver. E entre os partidos, eu repito, é unidade nos principais propósitos para fazer a alternância. Agora, os partidos não podem ficar fechados à sociedade civil. E vocês sabem que a Casa é uma coligação muito próxima, que até que se confunde com a sociedade civil. Nós mesmos aqui fomos atores da sociedade civil que nos forjamos lá. Portanto, é exatamente isso. Segundo aspecto, quando o meu amigo Nuno se referiu de que a Casa precisa se organizar, esse é o problema do debate entre minorias e maiorias. Na Europa, quando se dá um problema em África, eles dizem assim: os africanos todos não se conseguem governar, por isso nós precisamos eles governar. Como se eles não têm conflito. Como se o conflito na Europa é uma coisa e o conflito em África é outra coisa. O MPLA doutor também isso. Quando é dizer que tem problemas com o partido, é normal. Ali não é anarquia, aquilo é normalismo, etc. Estão organizados. Mas quando, ao nível da Casa, há também situações e se tomam medidas, aquilo já é desorganização. Não podemos adotar esse complexo do colonialismo na nossa história. Muito bem, Rafael.